mundo moderno perdeu o silêncio e, com ele, perdeu o jejum. Antigamente, os cristãos jejuavam por devoção. Hoje, muitos jejuam por estética. Mas o verdadeiro jejum, aquele que move o céu, não é de aparência, é de sacrifício. A Igreja sempre tratou o jejum como uma arma de combate. Desde os primeiros séculos, os santos diziam: quem não jejua, não vence. Não se trata apenas de se privar de comida, mas de educar a alma, de rebaixar o corpo e de abrir espaço para Deus. O jejum está na Bíblia, está nos Evangelhos, está na tradição dos apóstolos e nos desertos onde os monges se escondiam. Jesus jejuou, os santos jejuaram, e quando o jejum desaparece, a carne grita, o espírito enfraquece. Um antigo padre do deserto dizia: o demônio teme a alma que jejua, porque ela já não depende da terra. Mas o mundo moderno zomba disso, diz que é fanatismo, que basta ter fé no coração. Mas os santos nos alertam: sem cruz, não há redenção. Sem renúncia, não há entrega. Sem jejum, a alma se perde na distração. Este é o chamado: voltar a jejuar, com fé, com propósito e com amor. Porque o jejum é o grito silencioso de quem diz a Deus: tu me bastas. Antes de operar milagres, antes de pregar, antes de escolher os apóstolos, Jesus jejuou 40 dias no deserto, em silêncio, em solidão, em confronto direto com o inimigo. Não era apenas privação de comida, era um ato de entrega total ao Pai, uma preparação espiritual para enfrentar o inferno que viria e mostrar ao mundo o caminho da renúncia como chave da vitória. No deserto, o corpo gritava por pão, mas a alma de Cristo gritava por fidelidade. E ali, naquele lugar árido e seco, o demônio se aproximou. Tentou seduzir o Senhor com poder, com conforto, com glória. Mas Jesus respondeu com jejum e com a palavra: nem só de pão vive o homem. Com essas palavras, ele nos ensinou o segredo: quem jejua com o coração em Deus, vence o inimigo invisível. Os santos entenderam isso, imitaram o Mestre, porque o verdadeiro seguidor de Cristo passa pelo deserto. E nesse deserto, o jejum é o escudo, a oração é a espada e a fé é a luz que não se apaga. Eles não tinham grandes plataformas, não eram famosos, não tinham força política, nem influência no mundo. Mas tinham o jejum. E com ele, venceram tentações, converteram pecadores e derrubaram demônios. Um dos primeiros foi Santo Antão do deserto. Viveu afastado de tudo, jejuando quase o ano todo. O demônio o atacava com visões, barulhos, feridas. Mas ele resistia, sem comida, sem conforto, só com oração e jejum. Dizem que certa vez o diabo derrubou inconsciente de tanto que o atacou. Quando acordou, Santo Antão disse: aqui estou, Antão, pronto para a luta. Depois veio São Bento, que jejuava com pão e água. E quando jogaram veneno em seu vinho, ele abençoou o cálice, que quebrou sozinho. O jejum não só o protegia, santificava o ambiente à sua volta. Santa Catarina de Sena jejuava tanto que os médicos diziam que era impossível sobreviver. Ela vivia da Eucaristia, só isso. Certa vez o demônio apareceu para zombá-la. Se você comer, Deus te rejeitará. Ela respondeu: mesmo se eu caísse, confiaria na misericórdia dele e recomeçaria. São Francisco de Assis fazia jejuns intensos durante a quaresma, em cavernas. Chamava o corpo de irmão burro, porque o corpo precisa ser domado e não adorado. Todos esses santos tinham uma coisa em comum: o jejum era a chave da sua força interior. Eles sabiam que o jejum não é castigo, é preparação, é reparação, é combate. O mundo conheceu Padre Pio pelos estigmas, mas poucos conhecem o peso do seu jejum constante. Durante décadas, Padre Pio viveu com pouquíssimo alimento. Às vezes, passava dias inteiros só com a Eucaristia. Médicos ficaram perplexos. Como esse homem sobrevive com tão pouca comida? A resposta era sempre a mesma: a alma alimentada por Deus não tem fome da terra. Mas o jejum de Padre Pio não era para se mostrar, era sacrifício escondido, oferta silenciosa. Por pecadores,
pelas almas do purgatório, pelas intenções dos fiéis. Ele dizia: o jejum é a oração do corpo e o sofrimento a oração do sangue. Seu jejum era uma forma de se unir à paixão de Cristo. Cada dor, cada fraqueza, cada renúncia, oferecida como reparação pelos pecados do mundo. Muitas vezes, ele mal tocava nos alimentos do convento. À mesa, apenas ficava em silêncio, com os olhos baixos e o coração elevado. Certa vez, um irmão perguntou: "Você está jejuando demais, padre?" Ele respondeu: "É Deus quem me sustenta. Não é jejum, é amor." E o mais impressionante é que mesmo jejuando, atendia confissões por 12, 14, até 18 horas seguidas. Jejuava, sangrava, rezava e nunca reclamava. Padre Pio viveu o jejum como uma cruz pessoal, mas também como um canal de cura e salvação para muitos. Ele entendia o que muitos de nós esquecemos, que um corpo que sofre com amor pode salvar muitas almas. O mundo esqueceu, mas a igreja sempre soube. O jejum salva almas. Não é apenas sacrifício pessoal, é uma arma espiritual para libertar outros. Quantas vezes você já colocou uma intenção, mas não sentiu que ela foi ouvida? Talvez faltava algo a mais, talvez faltava jejum. Quando jejuamos com amor e intenção, o céu se move. A Virgem em Fátima suplicou: "Orai e fazei penitência pela conversão dos pecadores." Em Garabandal, em Medjugorje, em La Salette, a mensagem é sempre a mesma. Oração e jejum podem impedir guerras, converter nações e salvar almas do inferno. Jejuar por alguém é se colocar no lugar dele diante de Deus. É dizer: "Senhor, essa alma não pode pedir, mas eu peço por ela. Ela não pode se sacrificar, mas eu me sacrifico." O jejum verdadeiro não se exibe, não se justifica, ele sangra em silêncio. Santa Faustina jejuava pelas almas do purgatório. Dizia que muitas eram libertas quando alguém na terra unia o sofrimento ao amor. Padre Pio dizia: "O jejum feito com fé pode arrancar uma alma das mãos do inimigo." Já pensou se seu jejum salvou alguém da perdição eterna? É isso que você faz quando jejua, não por vaidade, mas por caridade. Você não só vence a si mesmo, você arrasta outros para o céu. Agora é com você. Depois de tudo isso, por que você jejua? Por vaidade, por dieta, por costume? Ou você jejua por alguém? Por uma alma, por sua salvação? O jejum não é só privar-se de comida. É privar-se do mundo para se encher de Deus. É dizer com o corpo: "Senhor, Tu és mais importante do que o meu apetite." É calar a carne para ouvir a voz do Espírito. É se abaixar para que outros se levantem. Muitos rezam, poucos jejuam, mas os que jejuam movem o céu. O demônio não teme o barulho, mas treme diante do silêncio de um justo que jejua. Talvez você carregue um peso, uma dor, uma alma amada longe de Deus, um pecado que não solta sua vida. Experimente jejuar, mas não jejue só com o estômago. Jejue com o olhar, com a língua, com os desejos. Jejue com humildade. Faça do seu jejum uma oferta. Senhor, por esta dor, salva uma alma. Por este sacrifício, cura quem eu amo. Jesus jejuou. Os santos jejuaram. E você está esperando o quê? Comece hoje. Comece pequeno, mas comece com o coração inteiro. E verá o impossível acontecer. Porque o jejum é a oração que grita em silêncio.